Muito bem, turminha, hoje nós vamos ter a nossa aula de língua portuguesa, está lá no nosso livro volume 2, página 32 até 35. Esse conteúdo, ele já vai praticamente já com a nossa atividade, já para ir lendo e respondendo, né? Ele vem de um assunto anterior, algumas frases do texto anterior, e nós vamos falar sobre conjunções e oposição. O que é isso? Conjunção é a palavra que estabelece sentido entre as frases de duas orações ou dois termos que exercem a mesma função. E daí se torna o que? Uma conjunção. E quando vem a palavra oposição, essa palavra oposição, essa frase, ela vai ficar de uma forma negativa, né? Oposto, quando vinha a conjunção juntamente com a oposição. E tem algumas palavrinhas-chave que nós vamos ver nas frases que são conjunção. Essas palavrinhas aqui chaves, normalmente, ela vai aparecer nas frases que tem conjunção, né? Que são essas: mas, ou, logo, pois, que, como e porquê. Ao observar uma frase que ela tem uma conjunção, essas palavrinhas elas irão aparecer. Se ela tiver oposição, vai aparecer algumas palavrinhas negativas, como por exemplo, não, talvez, né, que seja dúvida. Vai aparecer palavrinhas negativas se for oposição. Se for a conjunção, vai aparecer essas palavrinhas, como por exemplo, minha vizinha não foi à festa, nem avisou que não ia. Essa frase, ela está com conjunção e com oposição, que ao mesmo tempo que a minha vizinha não foi à festa, é negativo, e nem sequer avisou que não ia, certo? Então, essa frase, ela está com conjunções e também com oposição. Nesse mesmo conteúdo, nós vamos ver um pouquinho sobre conjunções e adição. São as orações, né, que elas vão aparecer no texto, que vai vir com uma ideia de soma, de adicionar, de colocar algo a mais. Como, por exemplo, você vai falar algo, você vai somar mais alguma coisa naquela frase. Digamos que você vai falar de uma pessoa. Por exemplo, lá no nosso livro tem uma frase que diz o seguinte: naquela noite, Tito esperou até tarde para ver se aparecia no quadro escondidinho um broto de girassol. Quando adormeceu, sonhou com um pintor, caminhando no campo de feno de cabeça baixa, com uma telinha debaixo do braço. Muito bem. Então, essa frase com conjunção e adição, já está um exemplo dela aqui também. Ele é um pintor famoso e suas obras são admiradas até hoje. Observa-se que já tem uma soma aí, né? Já estamos adicionando alguma coisa. Estamos dando uma característica que ele é famoso e ao mesmo tempo admirado. Então, essas aqui são as conjunções com adição. Essa nossa aula aqui, eu vou explicando aqui, juntamente com o nosso livro, porque assim, ele já é uma atividade. Vocês irão ler e ao mesmo tempo responder, certo? Então, precisamos apenas desses dois detalhes aqui para que você possa responder suas atividades, certo? Então, vamos lá. Respeitar o velho é preservar nossa memória, aceitar o futuro e reconhecer o passado. Mas parece que o que vale até hoje é o presente. Beleza, nós temos essa frase. E daí nós vamos pensar um pouquinho se essa frase, ela está tanto pelo lado negativo como pelo lado positivo. Ela está lá no nosso livro. Já está dizendo que respeitar o velho é preservar nossa memória. Então, normalmente ela já vem o quê? Como positivo. Então, conjunção também são palavras que estabelecem essas orações quando há uma expressão de duas ou mais palavras com essa mesma
locução conjuntiva. A palavra mas é uma conjunção que estabelece sentido de oposição entre as ideias de um texto, né? E daí eu citei aqui também essas palavrinhas-chave, né? Que ela vem daqui, que é da conjunção, certo? E daí nós vamos lá para conjunções e adição, que eu acabei de explicar, e nós vamos colocar sempre algo a mais, sempre adicionar alguma coisa. As conjunções e as locuções conjuntivas estabelecem diversos sentidos entre as ideias de um texto. Quando nós vamos produzir um texto, nós colocamos nossas frases, né? Nós vamos fazer a nossa escrita, e daí ela tem que ter sentido. E para isso, nós vamos usar conjunções, oposição, muitas das vezes ela vai vir negativa, que é não, talvez, não sei, e muitas das vezes ela vai vir as orações com adição, que nós vamos adicionar, vamos dar característica a algo que estamos falando, ou melhor, vamos dar qualidade a um substantivo. Normalmente ela vai vir com essa palavrinha adição, porque vamos somar alguma coisa e vamos lá atribuir para que a frase fique completa, certo? Beleza, então vamos lá. Um pintor famoso. Quando eu falo que ele é um pintor famoso, e eu não coloco que ele é admirado nem nada, eu vou ter o sentido de quê? De oposição. Mas quando eu falo que ele é famoso e admirado, eu já vou colocar uma adição, porque eu já estou adicionando mais uma característica a esse pintor, que ele é muito admirado até hoje. Então ele é um grande pintor, apesar dele ser famoso, ao mesmo tempo ele é muito admirado. Sétima, identifique nas frases as conjunções em destaque, se tem sentido de soma ou de ideia. Temos lá algumas frases que vocês irão ler e compreender. Se ele vai ter oposição ou soma, tá? Vou dar um exemplo de uma bem aqui. Por exemplo, a frase Pedro entrou. Vou colocar aqui para vocês saberem que é um exemplo, certo? Nós vamos identificar se ela vai ser oposição, né? Ou se ela vai ser uma soma. Pedro entrou de férias. E Maria voltou ao trabalho. Beleza. Agora vamos observar essa frase aqui, certo? Lembrando sim que nós estamos falando ou de uma soma ou de uma posição, ou de uma coisa que é positiva ou negativa. Pedro entrou de férias e Maria voltou ao trabalho. Alguma dúvida aí nessa frase? O que foi que aconteceu com o Pedro? O que o Pedro fez? Ele entrou de férias, estava trabalhando, normalmente entrou de férias. E o que aconteceu com a Maria? Maria voltou ao trabalho. Será que existe alguma dúvida nessa frase? Eu ler essa frase, eu vou entender o que ela está me transmitindo? É isso aí que vem a nossa aula, né? Vem algumas frases que você vai entender o que é que ela está transmitindo realmente. Pedro entrou de férias e Maria voltou ao trabalho. Então, nessa frase, ela não tem nenhuma dúvida. Já está dizendo que o Pedro entrou de férias e Maria retornou às suas atividades. Ela voltou ao trabalho. Então, ela vai vir aqui uma conjunção com adição, né? Vai vir aí uma soma. Ela vai vir algo positivo. Ela não vai vir nenhuma oposição. Se viesse uma oposição, seria algo negativo. Essa frase ficaria da seguinte forma: será que Pedro vai entrar de férias? Se ela viesse com oposição, ela ficaria desse sentido aqui. Será que Pedro vai mudar toda a frase, certo? Irá ter férias?
e ao mesmo tempo uma pergunta, né? Vamos colocar um pontinho de interrogação aqui. Se ela viesse como oposição, ela seria uma frase que ela ficaria negativa. Será que Pedro irá ter férias? Eis a pergunta, né? Então não temos certeza se Pedro irá ficar de férias. Então será o que? Uma oposição, será uma frase negativa. Ele veio uma dúvida. Onde foi que veio a dúvida? Será. Essa palavra será, ela causa dúvida. Quando ela vem aqui, Pedro entrou de férias, ela já vem como positivo, né? É uma adição. E daí, se eu fosse mudar Maria voltou ao trabalho, ficaria também da mesma forma. E Maria, será que ela irá voltar ao trabalho? Seria também uma frase negativa, certo? Então, vamos entender quando falamos na adição e oposição. E conjunções, só para relembrar, é a palavra que estabelece sentido. Ela vai ser a palavra que ela vai dar sentido à nossa frase. Todas as frases, quando vamos escrever ou ler, tem que ter sentido. Então, mas ela pode vir tanto do lado negativo, como do lado positivo. Certo? Então, vamos lá. Como, por exemplo, João foi ao mercado e não trouxe apenas pão e leite, como também ovos e café. Essa frase, eu já sei o que o João trouxe do mercado. Eu não vou ter dúvida o que foi que ele foi fazer no mercado, certo? Então vai ser o quê? Uma adição, porque eu já sei que vai ser uma coisa positiva. Se eu tivesse dúvida, será que João trouxe do mercado? Seria uma oposição. Então vamos lá. Na oitava, vocês irão completar as orações, né, que são as frases, acrescentando outra que expressa a ideia presente nos parênteses. Ela vai estar de uma forma, digamos que ela vai vir na adição, você vai reescrever essa frase e vai deixar ela na oposição. Só relembrando que na adição é algo positivo, né, na adição, e na oposição é algo que a frase irá ficar negativa, que a frase terá dúvidas. O aniversário estava muito divertido. Se eu lhe falar que vai ser uma posição, eu vou fazer o seguinte forma: o aniversário estava muito divertido, porém a música não era boa. Ao mesmo tempo que eu achei o aniversário divertido, eu já encontrei um lado negativo. Não gostei da música, beleza? Então, esse aí ficaria como que oposição. Se fosse ficar como adição, uma coisa positiva, ficaria da seguinte forma: o aniversário estava muito divertido e uma música excelente. Então, essa frase já dá para entender que foi tudo perfeito. Letra B. Os idosos têm muitas histórias para compartilhar. E daí você irá mudar essa frase, tanto para a ideia positiva como para a ideia negativa. Ao mesmo tempo que você irá colocar oposição, vocês irão reescrever ela também, dando a ideia de adição, certo? Tanto negativa como positiva. Os jovens querem expressar suas ideias. Você irá dar essa frase e reescrever como lado negativo. E daí, essa nossa atividade, ela começa lá na página 32, certo? Tem uma frase lá que diz o seguinte: esse trecho é um texto de um texto que a gente já viu numa aula anterior, né? Ofende-se quem é chamado de coroa, mas a mesma pessoa pode se sentir orgulhosa quando o adjetivo é escolhido e é animal, né? Normalmente as pessoas costumam usar esse termo, né, para as pessoas mais velhas. Antigamente essa palavra coroa era vista como um elogio. Hoje já não é mais vista como um elogio, é vista como uma crítica, né? Como algo que quem recebe essa palavra não irá gostar. Então, que ideia essa palavra expressa nessa oração? Certo? Então, ela expressa uma coisa negativa. Ela dá aí uma contradição quando você chega com uma pessoa idosa e começa a chamar essa pessoa de coroa. Então, essa ideia já não expressa nada de positivo, é uma coisa negativa. Então, a nossa atividade, ela está na 32 até a 35.
Ela já começa com as frases e todas as frases vai seguir esse mesmo esquema, conjunções e oposição, né? A oposição é algo que é negativo, é algo que você não gosta de ouvir, é algo que vai ficar em dúvida, como por exemplo a palavra não e talvez. E a adição, vou só acrescentar aqui, que vai ficar melhor, é algo que vai ficar positivo, que eu vou acrescentar e vou deixar positivo, certo? Então, meus amores, por hoje é só. E essa é a nossa aula de língua portuguesa.